Olá, bom dia. Hoje, sábado, 5 de abril de 2025, estamos no mês de abril, é o mês do meu aniversário também, o aniversário da Caroline. Caroline é minha filha. Bom, hoje eu vou falar de um assunto. Hoje eu estava, assim, falar a verdade para vocês, né? Eu estou até um pouco cansado. Ontem tivemos aqui fazendo umas mudanças aqui, eu e a Anne. A Anne é minha parceira de vida. E então hoje ainda estive mexendo lá com os trem. Então meio cansado, né? Então aí resolvi fazer uma live assim, um tema mais leve, que é o do sonho. Eu acho que eu pus no título, né? Qual é o tamanho do seu sonho? Veja bem, sonho tem algumas variações, né? Eu uma hora até quero tratar sobre um outro aspecto do sonho, essa coisa de sonhar, de viajar no sonho, etc. Hoje eu vou falar do sonho no sentido da vida, no sentido de sonhar, sonhar com algo que você possa vir a fazer para melhorar a sua vida, coisas assim. Hoje eu vou falar disso. Até coloquei uma transcrição aí no vídeo para embasar um pouco. Veja bem, o título do sonho, né? Qual é o tamanho do seu sonho? Veja bem, outro dia eu vi uma frase que diz assim, né? O sonhar pequeno e sonhar grande dispensa a mesma quantidade de energia. Esse eu estou reduzindo aqui a fala. Até, na verdade, essa foi dita por um cara assim, esportista, né? Campeão olímpico de vôlei, essa coisa assim, né? E agora, pra falar mesmo, a mente está um pouco cansada, né? É um cara que foi atleta já, né? Do vôlei que eu falei. E no momento fugiu o meu nome dele. Uma hora eu dou um jeito de falar o nome dele, né? Mas é desses caras, dizem que faz comentários sobre vôlei hoje, né? Ex-atleta. E acho que lá numa fala dele lá ele falou alguma coisa desse sentido aí que eu falei, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dispensa a mesma quantidade de energia. Eu captei essa frase e tal, né? E, e é uma coisa que é real, não é? É uma coisa real, vivida. Às vezes nós desperdiçamos um tanto de energia com um sonho muito pequeno nesse sentido. Sonho no sentido da aspiração, tá? Agora achei a palavra. No sentido da aspiração. Então, sonhar pequeno ou sonhar grande, né, dispensa a mesma energia, porque, veja bem, às vezes as pessoas, por não reconhecerem as suas potencialidades, né, as suas, sabe, competências e coisas assim, então o que que acontece? Aí as pessoas acabam tendo um sonho pequeno, no sentido assim de aspira pouca coisa na vida. Mas eu sou eu sou uma pessoa que a minha ideia é de que a gente deve aspirar o máximo da vida. Não em termos, sabe, materiais, porque tem gente que acha que sonhar com as coisas, né, no sentido de ter isso. O sonho na questão do ter um carro, ter isso, ter aquilo, não é a minha praia, não estou falando muito disso. Pode ser até, né? A pessoa sonha em melhorar economicamente na vida, porque ela
se sente, né, capaz de ter uma vida melhor do que aquela que está tendo. Isso é uma espécie de sonho, uma aspiração. Eu já tive essa aspiração nesse sentido, de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais confortável, né, de ter um salário melhor, né, ter um trabalho melhor, ter um trabalho onde que eu me sentisse confortável nele, porque nem sempre você tem um trabalho que você se sente confortável nele. Eu já tive assim várias funções na vida em termos de trabalho. Eu já fui boia fria, já fui servente de pedreiro, pintor, já fui braçal, certo? Lá atrás eu fui braçal mesmo. Mas eu não me sentia desconfortável. Não que eu desmerecesse as pessoas que trabalhavam, digamos, comigo, digamos assim, né? Trabalhavam naqueles fazeres. Mas eu não me sentia confortável. Eu pensava que eu podia fazer coisas maiores do que, por exemplo, ficar capinando terreno, do que ficar colhendo batata, colhendo milho, plantando feijão, etc. Eu sentia isso, mas nenhum menosprezo pelas pessoas que desempenhavam aquelas atividades, entendeu? Porque às vezes as pessoas têm isso, né? O meu trabalho é importante, o dos outros não é. Todo trabalho é importante. Em termos comunitários, em termos de sociedade, todo trabalho é importante. Eu admiro, inclusive, admiro pessoas trabalhadoras de qualquer nível, tá? Qualquer profissão, eu admiro as pessoas que trabalham, porque eu admiro o trabalho. Eu aprendi isso, inclusive observando, né, o meu pai. Eu tive um pai adotivo que é o meu pai, certo? Ele participou da minha criação durante um período. Eu admirava o trabalho dele. Meu pai trabalhava, quando eu era criança, pequeno, o seu José, ele trabalhava numa madeireira. Deixa eu ver, madeireira, né? Era um trabalho rústico, tal, pau. Mas ele aprendeu a lidar com madeira. Então ele também tornou-se um marceneiro. Então ele fazia coisas de madeira, como na época fazia. Muita gente aí nem sabe que já existiu isso. Ele fazia tábuas de lavar-roupa, sabe? Tábua de lavar-roupa era uma tábua, um esquema assim, cheia de, digamos assim, dentadas, né? E que você esfregava a roupa, tá? Principalmente as mulheres. Na época, só mulher lavava roupa. Mas eu aprendi a lavar roupa e ainda lavo roupa de vez em quando, certo? Mas é um ofício. Então eu observei na verdade a trajetória dele. Ele trabalhou na madeireira, era, como diríamos hoje, né, um peão, né, da madeireira, carrega compensado, madeira para lá, para cá, serra madeira e tal. E aí aprendeu o ofício da marcenaria. Sinceramente, eu não sei nem como é que ele aprendeu, mas ele era um cara esforçado. Então ele aprendeu a fazer, na época fazia esse cabide de madeira, coisa de lavar roupa, né? Tábua de esfregar roupa. Fazia-se outros utensílios, né? De madeira, fazia-se pás, né? Colheres, essas colheres de madeira. Ele fazia um monte de coisa. Ele na humildade dele, ele fazia isso e fazia muito bem feito. Inclusive, ele tinha a casa que a gente morava, nem era uma casa grande, mas tinha um pedaço de terreno lá, ele construiu de madeira. Construiu uma espécie de um ateliê dele lá, onde que ele fazia as peças, né, à noite.
e os finais de semana ele fazia as peças lá. E eu era criança, eu estava sempre por perto. Eu era uma criança curiosa, então eu ajudava. Ajudava a lixar, por exemplo, né? Lixar cabide, lixar tábua de lava-roupa, lixar. Também fugindo o nome aqui, mas essas pás, né? Essas pás de madeira para mexer panela, doce, etc. E então eu ajudava como mudava, né? Eu era criança, ajudava a lixar, ajudava a raspar, porque na época tinha o negócio de você usar uns cacos de vidro para raspar a madeira, né? Para tirar os nós, aquelas coisas. Era um negócio bem artesanal e tinha essa coisa, tinha os outros ferramentas. Eu não usava não porque não dava conta, mas tinha uma cepilhadeira, que era um negócio que passava, tirava também os nós da madeira, aplainava a madeira, era tudo na mão. E tinha lá formão, né? Que usava também, então era muita coisa. E então eu observava, e sempre então eu achava super legal aquilo, porque era uma forma de melhorar a renda, né, da família e coisa assim. E também observava minha mãe. Minha mãe, depois de um tempo, eu digo transformou-se porque ela aprendeu a bordar e daí virou bordadeira. Minha mãe Rosa, que é a minha mãe também. Então, é, e eles tinham na época, veja bem que são as coisas, né? Qual que era a aspiração, o sonho deles? Era ter uma casa própria, porque a casa era alugada, essa que a gente morava. Lá no sul, né, no Paraná, em Curitiba, chamava-se Meia Água, era uma casa menor, né? E então o sonho deles era o quê? Comprar um terreno, construir uma casa. E lá no sul, já falei, né, existia o pessoal assim de uma classe de média para baixo, né? Era construir-se casas de madeira na época, né? Pouca coisa era de alvenaria, de material que a gente falava, né? Que é cimento, essas coisas. Então, e eles então batalharam e conseguiram, veja bem, conseguiram com esse trabalho, então, conseguiram comprar um terreno bom, tá? Não era terreninho, era um terreno bom e construir uma casa. Aonde que até depois de adulto, uma época eu tive uma passagem que eu fiquei morando um pouco lá com eles, uns meses, e morei nessa casa de madeira. Então, eu observo isso, essa coisa do sonho, né? Eles tinham esse sonho, essa aspiração, mas trabalharam em função de conseguir realizar esse sonho, essa aspiração. É assim sucedeu, por exemplo, com uma tia minha, era irmã do meu pai, tia Ondina, que já faleceu também, que a gente chamava de tia Onda. Ela casou-se com o meu tio, né, com o tio Orlando, que era um português, ele veio de Portugal. E veio de Portugal zerado, né? Sem nada. E eles também. Ele veio para o Brasil, veja bem, como é que é a questão do sonho, da aspiração. Ele veio para o Brasil, chegou no Brasil, ele era analfabeto, porque ele não sabia ler nem escrever, praticamente. Então ele teve todo esse aprendizado de aprender a falar o português, de aprender a escrever o português. E quando eles casaram, eles foram morar numa casa de aluguel. E aí, então, trabalharam, a minha tia, que bordava junto com a minha mãe, bordando, e ele trabalhando. Então ele começou a trabalhar e aprendeu a dirigir e passou a trabalhar, né, como motorista.
E assim eles construíram a vida deles. E construíram, compraram terreno, construíram sua casa, tiveram 2 filhos, criaram os 2 filhos, coisas assim. E tudo assim. Então, a pessoa, essa coisa do sonho é algo que pode dar significado à vida da pessoa ou das pessoas, tá? Então, é importante ter um sonho em vista, nesse sentido, um ou mais até, no sentido de você chegar lá, realizar esse sonho. E principalmente, eu observo que essa realização de sonhos, ela tem a ver também com trabalho, o que é mais significativo. As pessoas trabalham para realizar aquele sonho, aquela aspiração. Tem gente que sonha, mas sonha em acontecer uma mágica, né? Alguém vai me ajudar, alguém vai fazer por mim. E eu, me inspirando nessas pessoas que eu falei, eu observei que a pessoa, quando possui um sonho, uma aspiração, eu estou repetindo isso, sonho, aspiração, para ficar bem claro do que tipo de sonho eu estou falando. As pessoas, elas têm que, de certa forma, elas têm que planejar como realizar e buscar todas as ferramentas, as ações possíveis para realizar. Porque tem gente que tem sonho, mas morre sem realizar. Por quê? Porque fica esperando um milagre, fica esperando que alguém ajude, etc, etc. Na minha vida eu aprendi que, pelo exemplo dos meus pais, etc., eu aprendi que se você tem um sonho, você tem que ir atrás, tá? Buscar realizá-lo, focar nisso. Pode demorar, não é imediato. Hoje nós somos muito imediatistas. A sociedade hoje é imediatista, ela quer tudo para ontem e tal, e isso acaba gerando frustrações. Então é importante isso. O meu exemplo, baseado nos exemplos que eu vi na minha infância, que fui registrando, né? Eu observei então, primeiro que você tem que estar ligado no seu sonho, na sua aspiração. Você não pode desligar daquilo. Acontece mil intempéries, mil coisas e você não pode desligar daquilo. Você pode adiar o seu sonho, mas não perdê-lo de vista. Então, quando eu contei aqui que eu trabalhei braçal, fui peão mesmo, né, etc., e com muito orgulho, eu, claro, quando eu entrei na vida, a partir aí de 17 para 18 anos, que o resto da vida eu passei internado, uma parte delas, que essa parte que eu não passei com meus pais, eu passei em abrigos de menores. Essas são circunstâncias que só você depois lendo meu livro biográfico é que você vai entender toda essa história. Mas quando eu saí para a vida, desses abrigos, quase 18 anos e tal, eu saí, eu não sabia fazer nada. Eu só sabia, a única coisa que eu sabia era coisa de roça, capinar, entendeu? Plantar as coisas e picar lenha, derrubar árvore, essas coisas. Eu só sabia o braçal mesmo. Mas eu tinha estudado um pouquinho enquanto estava nos abrigos. Não assim com muito afinco, mas tinha estudado alguma coisa. Tinha feito tal chamado na época curso primário, tinha feito alguns anos de ginásio. Mas isso não me capacitava a fazer grandes coisas.
Então, eu passei um tempo ralando, como a gente fala, né? Mas nessa ralação, sempre estava na minha mente que eu tinha, por exemplo, que estudar. Meu caminho era estudar para vir a ter, digamos assim, uma profissão que eu me sentisse mais confortável, com mais futuro, coisas assim. Então eu nunca desgrudei disso. Mas eu levei um tempo, veja bem, eu levei até os 25 anos, eu levei sem estudar. Trabalhei aqui e acolá e trabalhei até em trabalhos melhores mais à frente, mas sem estudar. Mas não tinha abandonado o sonho de estudar e de vir a frequentar uma faculdade, coisas assim. Eu não tinha nada, tá, gente? Não tinha ninguém, não tinha ninguém para me dar as coisas. Então, mas estava lá o meu sonho. Então, aos 25 anos de idade, eu voltei a estudar, para completar o que veio a chamar-se depois, primeiro grau, segundo grau, essas coisas todas, fazer vestibular, entrar na universidade. Isso sem dinheiro, tá, gente? Sem dinheiro. Trabalhando, ralando e seguindo a canção. Então, eu estou falando isso para dar a entender que que a gente tem que aprender, né? E na verdade a gente está liberado para sonhar com coisas grandes, eu prefiro, né? Porque às vezes você tem coisas grandes sonhando, mas se você realizar né, pequenas e médias, já vai dar um suporte, até um suporte emocional. Porque às vezes a pessoa sonha grande demais, sonha grande, mas já quer chegar lá em cima. Não é assim que funciona. Né? Às vezes você tem que ter o seu sonho e ir degrau a degrau. É aquela coisa, você quer chegar no topo da escada, você não vai pular lá no último degrau, você vai um por um. Então isso é importante, né? E essa questão, né, que às vezes as pessoas, é o problema das pessoas que eu falo de modo geral, o problema é que as pessoas às vezes elas acreditam, né, nos outros, naquilo que as pessoas falam e dizem, tipo, que ela não tem capacidade, coisas assim. Mas a gente precisa acreditar na gente, ok? Então eu vou ficar aqui hoje. Depois eu volto complementando esse vídeo, tá? Mas vale a pena sonhar e focar no sonho para realizá-lo.